E olha só, o deputado Nicolas Ferreira fez um embate ali frente a frente ao ministro de Lula. E olha só o que ele falou, pessoal. Ele fez uma denúncia gravíssima ali, falando na lata, e revelou algo que realmente o povo brasileiro precisa acordar para isso que o Nicolas Ferreira está falando ali, pessoal. Realmente, o ministro de Lula se arrependeu de ter ido ali na Câmara dos Deputados e o Nicolas Ferreira ainda falou algo aqui que está para acontecer, que nós precisamos ficar alerta, porque se isso acontecer, realmente nós estamos perdidos. Preste atenção agora nesse embate que teve ali entre o deputado Nicolas Ferreira e o ministro de Lula, que perdeu até o rumo de casa. Confira essa matéria aí, dá um like nesse vídeo, se inscreva aqui no canal, veja só a fala do Nicolas e voltamos em seguida. Confesso que cada vez que um ministro do Lula vem até essa casa, parece que eu estou vivendo em outro país. Nada, infelizmente, que propuserem vai dar certo. E eu não digo isso que o problema não é de forma, o problema é de conteúdo. Eu preciso lembrar quem está no poder desse país. É um cara que recebeu um narcotraficante, narcoterrorista, de tapete vermelho, que é procurado pelo DEA dos Estados Unidos, com uma recompensa de 25 milhões de dólares. O nome desse senhor chama-se Nicolás Maduro. Quem está na presidência, ou o partido que está na presidência, quando foi um grampo que conseguiu ver ali a conversa do Elias do PCC, falou que o PT tinha diálogo cabuloso com nós. O atual governo, que é o seu chefe, seu ministro, acabou de dar asilo à ex-primeira-dama do Peru, que foi condenada por 15 anos de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. O ex-ministro da Justiça, o senhor Flávio Dino, ele entra na Maré, num local que é completamente comandado pelo crime, como se estivesse descendo na Suíça, sendo que ele deveria ser o cara mais odiado pelo crime organizado. E hoje, nós temos na cadeira de ministro da Justiça, que, na época do STF, soltou Luiz Fabiano Ribeiro Brito, que era aí acusado de ser tesoureiro do PCC, que até pouco tempo estava em um evento com o Stedley, um evento do MST, que instituiu, inclusive, a audiência de custódia, que a partir dessa implementação, 566 mil pessoas foram soltas. Isso representa 40%. Então eu preciso lembrar que aos senhores, de que o problema da segurança do Brasil não é um problema, é um plano. É isso que está acontecendo. Porque a PEC da segurança não trata sobre segurança, horas. Cria uma polícia de governo, não uma polícia de Estado. Você centraliza o poder na União. E o senhor acabou de dizer aqui que o senhor é federalista por completo. Por que não fortalecer os entes federativos? Qual governador está a favor disso? Qual governador? E mais, ele centraliza isso na União, e se o Estado não cumprir o que a União quer, a União não envia dinheiro para o Estado. Ou seja, quer trazer para a União a segurança pública, mas vamos fazer um retrospecto? O que a União, o que ela comanda, o que ela tem de competência é de qualidade aqui no nosso país. Vamos lá. A gente tem a saúde. A saúde que está em escândalos e recordes de dengue, que está faltando insulina nos postos. Você tem a educação, que nós ocupamos aí os últimos lugares na OCDE, e cortes bilionários, inclusive. Nós temos as estradas que mais matam pessoas do que, de fato, passa carro. Você tem a aposentadoria, e eu não vou tocar nesse assunto aqui, enfim, pode ser muito sensível, mas que suponhamos aí que tem, talvez, né, um rombo de 90 bilhões. Você tem as estatais dando roubos bilionários. Você tem um meio ambiente com recorde de queimadas na Amazônia, no Pantanal, que o Lula bateu o recorde, depois ele bateu o próprio recorde dele. Ou seja, eu não sou da segurança pública, nunca subi numa favela para poder trocar tiro, mas nasci lá. E defendo a segurança pública porque, para mim, amigo, você sair de casa sem saber que vai voltar para casa e ainda ter que aguentar justiça que é completamente contrário a você, porque policial hoje não pode mais matar, não. É um crime policial matar hoje. Tem processo administrativo, o cara se ferra. Igual os heróis de Varginha, lá em Minas Gerais, que abateram 26 bandidos criminosos e o que aconteceu? Sofrendo perseguição por parte da Polícia Federal. Ou seja, ser policial aqui nesse país, tenham sempre a minha voz aqui.
porque eu sei de fato como é, né, você ser atacado por todos os lados. Mas vamos seguir aqui na PEC. A PEC de Segurança Pública, enviada pelo Ministério, não tem uma proposta de que realmente, se um terço disso aqui for cumprido, vai valer a pena, tá? Redução da maioridade penal. Hoje o menino pode matar, roubar, estuprar, cometer latrocínio, roubo seguido de morte. Ele pode votar, né? Decidir o futuro do país, mas não pode ser responsável pelos seus atos. Não tem nenhum tipo de segurança jurídica para os policiais, como eu escrevi aqui, de que hoje o policial está com medo de trabalhar. Existe uma imagem de um policial, se eu não me engano, em Minas Gerais, onde um carro cheio de bandidos com fuzil, ele bate de encontro e quando ele olha, ele não atira com medo de dar alguma coisa para ele. Infelizmente, senhor relator, esse soldado da PM foi abatido. Não há nenhum tipo de sugestão na PEC a respeito do fim da audiência de custódia. Se os senhores tiverem aí uma curiosidade, vá até a internet, TikTok, que a Janja gosta, e coloca lá assim, audiência de custódia. Você vai ver bandidos sendo tratados melhor do que os idosos agora estão sendo roubados no INSS. Eu participei de diversas, senhor ministro, diversas audiências de custódia quando eu estava na PUC Minas. Era o mesmo papo, o senhor foi bem tratado, apertaram muito a sua algema, e aí ele é solto mais rápido do que o policial que tem que ficar lá lavrando o boletim de ocorrência. E não ganha adicional de salubridade, não ganha adicional de periculosidade e nem adicional noturno, nem nada. Só ganha um bom adicional de pancada na mídia e pancada também no judiciário. E ai dele, se ele cometer algum erro, né? Porque aí é um policial mal treinado. Enfim, não há nenhum tipo de sugestão sobre endurecimento de penas para criminosos. Hoje o bandido sai de casa com a certeza da impunabilidade. Ele não vai ser punido. Não importa. Se eu não me engano, é que cerca de somente 8% dos homicídios no nosso país que são solucionados e vão até o fim. Hoje um criminoso, ele fica em paz, tranquilo, para poder se matar um policial, se matar um pai de família, não tem problema. O que o ministro Mendonça aqui disse é perfeito, eu já tenho repetido isso há muitos anos, senhor presidente, de que existe pena de morte no país? Sim, para vítima. Existe prisão perpétua aqui no nosso país? Sim, existe. Para quem tem que colocar câmera, todo um aparato de segurança na sua casa, tem que andar de carro blindado, que em outros países é só o presidente, talvez o diretor da FBI usa, mas aqui no Brasil todo mundo usa, afinal de contas, né? As pessoas podem tomar um tiro, né? Por estar ali com um bem. E por fim, não tem nenhuma proposta sobre prender bandido de verdade. Vamos prender os bandidos de verdade. Qual a investigação que está acontecendo? E eu vou finalizar, delegado Heller. Obrigado, Nico. Qual é a investigação que está acontecendo em cima do irmão do Lula? Qual a investigação que está acontecendo do cara que afirmou, do Comando Vermelho, que ordenou trégua de crimes na reunião do G20 no Rio? Qual que é a investigação que está acontecendo com isso? Então, assim, lamento, eu sei que não é tudo culpa sua não, senhor ministro Lewandowski. Eu jamais seria leviano de colocar aqui todos os problemas de segurança pública do nosso país é culpa sua. Mas, infelizmente, o que nós estamos vivendo hoje não é uma crise de segurança pública, é um plano. E eu sei muito bem quem está no poder, os conheço, e, infelizmente, não tenho bons sentimentos para o futuro do nosso país com relação à segurança pública. Que chegue alguém e buquelize esse país aqui. Obrigado, senhor presidente. Perdão, delegado Éder Mauro, por receber meu tempo. Pois é, agora você vai ver um vídeo de um português, um político português, um parlamentar, onde ali em Portugal eles venceram, a direita venceu as eleições. Mas um pouquinho antes das eleições, cerca de alguns dias, o parlamentar vai falar algo sobre o Lula. Preste atenção, o Lula agora é uma pessoa não grata ali em Portugal também. E olha o que ele falou que vai acontecer se o Lula pisar no aeroporto de Portugal em Lisboa. A coisa ficou séria, confira aí. Se o Chega vencer as eleições legislativas no próximo domingo, a 25 de abril de 2024, eu quero vos dizer uma coisa.
O senhor Presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, não vai entrar em Portugal. E nós não vamos deixar que entre em Portugal. E o senhor Pedro Sanches só entrará quando necessário mesmo. Porque também não queremos que entre muitas vezes. Isto para vos dizer que este governo não se vai vergar aos interesses de Bruxelas. Que este governo vai impor e não ajoelhar. E que este governo não vai deixar entrar esses corruptos internacionais todos aqui no nosso território. Porque eu não estou a brincar. Eles não vão entrar mesmo. E eu garanto-vos que se for Primeiro-Ministro, o senhor Lula da Silva ficará no aeroporto e não entrará aqui no aeroporto de Lisboa. Se insistir, vai para uma cadeia, mas ele já sabe o que é isso também, não será uma grande novidade para ele. E olha só, pessoal, aquele julgamento ali do STF que envolve Bolsonaro e outros 33 que já estão virando réu um após o outro, está mesmo virando uma confusão, um tumulto. Olha só, o Moraes tinha conseguido uma testemunha justamente para atestar ali tudo que ele estava falando. Uma testemunha. Porque você sabe, né? Ele é o juiz, o acusador, o promotor, o advogado, a vítima, ele é tudo. Só não é a pessoa que vai sentar no banco dos réus, pelo menos por enquanto. Mas aí, olha que confusão. A vítima agora pode ser presa. A vítima pode ser presa e não somente isso, a testemunha também pode ser presa no julgamento que envolve Jair Bolsonaro ali em Brasília. E agora o Moraes partiu para cima agora da PGR. Eles querem mandar em tudo mesmo. Preste atenção, quem vai trazer para nós é o Deltan Dallagnol, aquele promotor ali da Lava Jato. Preste atenção no que ele vai falar e voltamos em seguida. Olha, acabou a ação do golpe. Depois dessa, eles têm que derrubar a ação, fechar as portas do STF, do Ministério Público, recolher lá seus pertences e ir para casa. É surreal. No julgamento da ação do golpe ontem, o ministro Alexandre de Moraes ele ameaçou prender a testemunha, um ex-ministro da Defesa e ex-presidente da Câmara dos Deputados, o Aldo Rebelo. E o PGR Paulo Gonet admitiu ainda que fez uma cagada. Ah, Deltan, não é possível. Sim, gente, eu entendo você. O que está acontecendo nesse país é realmente inacreditável. E cada dia que passa, piora. Parece que o roteirista do Brasil, sei lá, tá usando crack. Eu vou te mostrar duas coisas nesse nosso encontro com justiça. Primeiro, como que o ministro Alexandre de Moraes ele deu mais um dos seus arroubos de amor, de democracia, ao ponto de mandar ameaçar prender uma testemunha, o Aldo Rebelo, que não é qualquer um, eu vou te dizer quem que ele é. Em segundo lugar, eu vou te mostrar um fato extremamente inusitado. O PGR Paulo Gonet admitindo que ele fez aí, nas palavras dele mesmo, uma cagada. Se bem que talvez isso, gente, não devesse ser notícia, né? Porque a notícia é a pessoa que morde o cachorro. Quando o cachorro morde a pessoa, isso não é notícia, isso é o normal. A notícia é o inusitado. Então devia ser notícia que o STF não tivesse feito cagada, e não que foi feita a cagada. Mas olha aí, indo para o primeiro ponto, direto ao ponto, dá uma olhadinha nessa matéria aqui do G1. Ó. Moraes ameaça prender Aldo Rebelo, testemunha na ação do golpe. Se não se comportar, será preso por desacato. Gente, será que o Moraes está bem? Será que está acontecendo alguma coisa com ele? Teve por acaso algum evento, algum fato recente que está estressando muito o ministro aí, será? Alguma coisa que está botando pressão nele, que vem dos Estados Unidos? Não sei. Eu não sei, ele me parece muito aí destemperado, desesperado, desequilibrado emocionalmente, muito estourado. Talvez a mesma coisa que talvez acometa o Toffoli, é uma outra hipótese. Às vezes o Toffoli ele aparece meio desorientado no tribunal, mas alguma coisa está acontecendo. Se vocês souberem alguma coisa, me contem aí nos comentários, porque rolam aí as histórias do bastidores de estar vendo o que está vindo dos Estados Unidos. E bora para a matéria, porque você não vai acreditar nessa situação aqui. Dá uma olhadinha, que coisa surreal. Durante o depoimento ao STF, Rebelo foi questionado pelo advogado do ex-comandante da Marinha se o Garnier teria colocado tropas à disposição de Bolsonaro para levar adiante a tentativa de golpe. O objetivo da pergunta era checar se, na opinião da testemunha, que já foi ministro da Defesa, seria possível o comandante da Marinha mobilizar as tropas sozinho, por decisão unilateral. O advogado queria mostrar que isso não era possível.
Aldo Rebelo rebateu. Ele ponderou que era preciso considerar o que significa uma força de expressão na língua portuguesa. Isso porque, segundo Rebelo, Garnier teria dito que estava à disposição e isso não significava literalmente que ele queria dar um golpe. Aspas dele. É preciso levar em conta que na língua portuguesa nós conhecemos aquilo que se usa muitas vezes, que é a força de expressão. A força de expressão nunca pode ser tomada literalmente. Quando alguém diz que estou frito, não significa que está dentro de uma frigideira. Quando diz que está apertado, não significa que está submetido a uma pressão literal. Quando alguém diz estou à disposição, a expressão não precisa ser lida literalmente, respondeu o Rebelo. A resposta irritou Moraes. O senhor estava na reunião quando o almirante Garnier disse a expressão? O ex-ministro respondeu negativamente. Então o senhor não tem condição de avaliar a língua portuguesa naquele momento. Atenha-se aos fatos, respondeu o ministro Alexandre de Moraes. Gente, que necessidade é essa de o Moraes de o tempo inteiro ele tentar desconstruir a defesa dos réus, hein? O que ele é? Ele é juiz ou ele é inquisidor? Ele é juiz ou ele é procurador? Ele tá acusando ou ele tá julgando? Olha, esse papel aí não é de Moraes, é do Paulo Gonet, que admitiu, aliás, que fez cagada, como eu vou te mostrar daqui a pouquinho. Mas olha como que o Aldo Rebelo ele não deitou pro Moraes. Eu vou mostrar agora para você. Ele não se deitou, não se curvou ao Moraes, não se ajoelhou e ainda deu uma invertida no ministro, que deixou o ministro Alexandre de Moraes furioso. Você já vai ver. E, gente, o Aldo Rebelo ele foi deputado 6 vezes, presidente da Câmara, ministro do Esporte, ministro da Ciência e Tecnologia, foi ministro da Defesa, o que faz ele entender muito das Forças Armadas, foi secretário da Casa Civil do governo de São Paulo, foi depois secretário das Relações Internacionais do município de São Paulo, ou seja, a gente está falando de alguém muito respeitado pela sua história e pela sua experiência. E aí, olha isso aqui que ele respondeu. Rebelo rebateu. Em primeiro lugar, a minha apreciação da língua portuguesa é minha e eu não admito censura. E Moraes respondeu. Se o senhor não se comportar, o senhor vai ser preso por desacato. Rebelo, eu tô me comportando. Moraes, então se comporte e responda a pergunta. Testemunha não pode dar o seu valor à questão, mas tem toda a liberdade para fazer uma resposta tática. Tenha misericórdia de nós. Para onde a gente vai com o STF desses, com um ministro desses? O nosso ouvido não é pinico, ministro Moraes, não é privada. E olha logo quem detonou Moraes por essa ameaça e esse comportamento arbitrário, digno de ditador. Veja aqui sobre o que diz sobre isso o Demetrio Magnoli ao vivo na Globo News. Olha aí. Em média, a declaração do Rebelo, eu acho errada. A declaração do Rebelo, eu acho, é a minha opinião. Mas eu acho que o fato não é esse. Testemunhas falam coisas certas, erradas, depois os juízes vão tomar as decisões. Mas ameaçar de prisão por um diálogo desse tipo... Bom senso! É uma arbitrariedade absoluta. Ameaçar um ex-deputado, um ex-ministro, uma figura pública conhecida no Brasil, uma figura que sempre teve os melhores modos na vida pública brasileira. Eu sempre discordei bastante de Aldo Rebelo do ponto de vista político, numa série de questões. Mas sempre foi uma figura pública respeitosa e admirável. Essa resposta não tem nenhum tipo de ofensa, não traz nenhum tipo de agressão ao juiz. A ameaça de prisão é uma arbitrariedade completa de Alexandre de Moraes. Gente, o bom senso tá voltando ao Brasil. Bom senso tá voltando aí na Globo News, Demetrio Magnoli. Bom senso. Certíssimo, Demetrio. E quem deveria fazer o papel de procurador nesse caso é o PGR Paulo Gonet. E mesmo o procurador, ele busca a verdade, ele não busca justiçamento, não busca vingança. Ele busca a verdade e a justiça. Então, um procurador, ele ia explorar a visão da testemunha, entender por quê. O senhor foi ministro da Defesa, o que impede? Ia explorar e não censurar. E não ali pressionar, como dizendo assim, não, entra na nossa narrativa, senão você vai se ferrar. Isso não. Então quem devia fazer um papel, eventualmente, até de dar uma confrontada ali, era o Paulo Gonet. Mas o Paulo Gonet estava muito ocupado. Talvez ele estava no banheiro essa hora. Afinal, ele foi lá e ele admitiu isso aí, ó. Ele admitiu que ele fez cagada. Olha o que saiu aí na Folha de São Paulo. Gonet esquece o microfone aberto e diz que fez cagada no depoimento de Aldo Rebelo ao STF.
De acordo com relatos, os dois estavam em um embate caloroso após Gonê ter feito uma pergunta que começava com a frase: "O senhor acredita?" A colocação caiu mal, pois, de acordo com advogados familiarizados com o caso, testemunhas relatam fatos e não opiniões e não crenças. Gente, isso é uma coisa básica do processo penal. A testemunha ela fala sobre fatos e não sobre crenças, mas às vezes é possível se extrair ali alguma visão da experiência da pessoa, como uma pessoa que foi um ministro da defesa, sobre como normalmente as coisas funcionam, enfim. Aí o Gonê, sem perceber que seu microfone ainda estava aberto, ele falou: "Fiz uma cagada agora." Ainda segundo relatos, as pessoas que acompanhavam a sessão deram risada da gafe. Infelizmente, a gente não tem o vídeo para mostrar para você, sabe por quê? Porque lá no STF não tem transparência. Eles dizem que tem, mas na prática não tem. Nada é gravado, não é divulgado, tá numa absoluta censura, algo que nunca aconteceu nada parecido. E olha, eu não sei você, mas de todas as opiniões que eu vi e ouvi sobre isso, eu vou ficar com essa opinião aqui que o Enio Viterbo postou no X. Dá uma olhadinha aí. Não se preocupe, Gonê. O processo já está todo cagado mesmo. Não se preocupe. O que é uma cagadinha a mais para quem já está todo cagado? Gente, é isso aí. Eles estão fazendo o Brasil de privada, de pinico. O processo está cagado e eles deram a descarga na justiça, no devido processo legal, no direito e até no bom senso. Que está voltando aí pelo jeito para a imprensa, mas não lá no STF, não lá onde a gente deveria esperar bom senso e justiça. Pois é, pessoal, realmente o Brasil está de cabeça para baixo. A gente tem trago aqui várias matérias e várias denúncias e esse julgamento aí está bem enrolado, né? Porque cada hora eles tendem para um lado. O que eles querem mesmo é chegar no final e incriminar ali, pelo menos, Jair Bolsonaro. Ainda que eles não peguem os generais, os militares, mas pelo menos Jair Bolsonaro. E esse discurso, esse embate do Nicolas Ferreira ali na Câmara dos Deputados com o ministro de Lula comprovou e mostrou o seguinte: a direita não tem medo da esquerda, a direita não tem medo de falar a verdade, o que tem que ser falado. Realmente é um absurdo. Tem que ser feito mesmo uma investigação, uma CPI nesses ministérios de Lula para saber a fundo o que está acontecendo ali. Porque não tem cabimento, pessoal. Não tem um ministério, não tem um setor que está funcionando, que está andando pelo menos melhor do que estava com Jair Bolsonaro. E ali o ministro de Lula ficou sem saída e não pôde, né, se defender, porque realmente, pessoal, contra fatos não tem argumento. Realmente o Brasil está em retrocesso desde que nós tivemos aí a entrada desse desgoverno novamente e agora pela quinta vez, né, o quinto mandato de PT. Será que quando que o povo brasileiro vai aprender que não dá certo esses petistas no Brasil? Porque se desse certo, já era para a gente ser uma Inglaterra, uma Suíça, né, o Luxemburgo, um país de primeiro mundo, mas ainda não somos depois de mais de 2 décadas com esse desgoverno. Olha só, nós vamos ficando por aqui. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se você quer ficar muito bem informado, se inscreva aqui. Já estamos chegando a 500 mil inscritos. Precisamos da sua ajuda. Nos ajude a chegar a esses 500 mil. São 500 mil inconformados com a situação do Brasil e que querem justiça e que querem mudança. Então se inscreva aqui, dá um like nesse vídeo, pessoal, porque toda vez que você dá um like, o YouTube vai espalhar para mais pessoas, tá bom? Vamos ficando por aqui e até a próxima.